Bom, senhores, boa tarde. Vamos iniciar nosso webinar, então, conversando com vocês, na verdade, sobre a questão de geopolítica e riscos globais, os pontos de conflito e de ruptura em termos gerais, tá certo? Então, nós vamos estar conversando, batendo um papo hoje. Vou falar o que os principais relatórios internacionais comentam sobre isso, vou dar um overview rápido sobre isso, vou apresentar um estudo nosso rápido de interconectividade entre os riscos, riscos esses que nós retiramos, na verdade, do Global Risk Report, para poder fazer o estudo de interconectividade no software Interrisk, usando o teorema de Bayes. Então, essa vai ser a nossa ideia. E vamos fornecer para vocês uma sugestão do que nós, como gestores de riscos, temos que estar executando, fazendo, para poder estar acompanhando esta dinâmica aí do mundo VUCA e mundo BUNny, quer dizer, que é uma alta volatilidade aí hoje dos acontecimentos, ok? Então, vamos iniciar, então, agora, para a gente poder estar conversando com calma. Temos aí até 5 horas para a gente estar batendo um papo sobre isso, né? Bom, aqui é o currículo meu, você já conhece, não vou estar perdendo tempo para a gente poder estar falando sobre o meu currículo, então vamos avançar um pouquinho sobre o nosso contexto. Bom, senhores, para a gente poder estar falando e escrevendo, na verdade, falando sobre riscos globais, aqui são os relatórios que nós pesquisamos, as instituições que nós também pesquisamos, conversamos, retiramos, estudamos, tá certo? Estamos aí falando com a Cenigre, que é a nossa nova parceira, que estamos aí fomentando uma parceria com eles, uma troca de conhecimentos, né, e de conhecimentos, tanto conhecimentos em torno de cursos, em torno de produção científica, que é o Centro de Estudo de Geopolítica, tá certo? Que tem uma base lá nos Estados Unidos. Inclusive, o presidente da Cenegre ainda está aí assistindo o nosso webinar. Muito obrigado aí pela sua consideração, ok? Muito bom, senhores. Estão vendo que nós pegamos várias instituições, a ideia é de ter um overview casado e integrado, para a gente poder dar para vocês uma visão de várias óticas que tem e que existem aqui no mercado, tá certo? Então, isso é importante ter essa visão panorâmica dos riscos, fundamental importância para isso. Bom, senhores, número 1, o que vem a ser, na verdade, riscos globais. O que nós entendemos por riscos globais? Então, de modo geral, ele é definido como a possibilidade de ocorrência de um acontecimento ou condição, os quais, se forem materializados, eles impactam na veia negativamente uma proporção do PIB, tá certo? Mundial, tá certo? Da população ou dos recursos naturais globais. Então, o risco global ele impacta de forma geral, na verdade, o mundo ou uma área do mundo ou todo um processo, um segmento do mundo, uma cadeia logística, uma cadeia produtiva, que seja, mas ele tem um impacto muito forte sobre isso. Isso é que vem a ser os riscos globais. E hoje o mundo está vivendo uma série de riscos globais, aonde um evento acontece lá no Oriente Médio e impacta praticamente o mundo inteiro, ou coloca em exposição, né, N negócios, N situações, rotas, por exemplo, das cadeias, né, interconectadas globais, por exemplo, que é o caso aí dos navios que estão sendo atacados. Então, esse é o ponto principal. O que nós temos que entender hoje claramente? Cada vez mais, como eu vinha falando com vocês já há muito tempo, a questão da interconectividade, senhores. Não tem hoje condição da gente realizar uma análise de risco, nós realizarmos uma avaliação de risco, se nós não olharmos sobre duas óticas. A questão da criticidade do risco, ou seja, o quão crítico esse risco, este evento é para a nossa empresa, para a nossa instituição, para o país, sob o ponto de vista da probabilidade e impacto, e também uma segunda visão sobre quais desses riscos são considerados influentes, são considerados mais motrizes.
Então, está aí colocado para vocês vários desses relatórios que nós citamos no início aqui desse nosso bate-papo, né? Eles já citam isso de maneira enfática. Tem que ter o estudo da interconectividade entre eles. Está claro aqui, ó. 2024, o cenário de risco global permanecerá preso em um processo de realinhamento este extremamente abrangente, amplia-se de forma clara, né, a questão do risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? É aquele risco que influencia os demais riscos e ele faz o efeito cascata, então isso é importante. Eu tenho que saber quais dos meus riscos são os mais influentes, são os mais motrizes, tá certo? Para poder ajudar o quê? A navegar nesse mar hoje todo tumultuado, né, neste novo paradigma, né, para aproveitar a questão de a gente estar entendendo o modelo preditivo e a especialidade que nós temos. Então, isso é importante. Então, a interconectividade gera risco sistêmico e esse risco sistêmico ou riscos sistêmicos, ele transcende fronteiras, tá certo? Então, isso aqui é de um dos relatórios onde ele fala dos 10 principais riscos. Ele colocou aqui a fragmentação da geoeconomia, ou seja, a economia mundial hoje ela está toda ela fragmentada, dividida, tá certo? Conflitos de segurança, conflitos mundiais e o que isso impacta na segurança global, a questão do clima, o impacto na mudança do clima, fundamental importância, porque a mudança do clima, inclusive, ele pode estar influenciando outros tipos de risco, então isso é importantíssimo, tá certo? A mudança de governo e a estabilidade política, tá certo? As eleições, vamos ter eleição nos Estados Unidos, é um dos conflitos que está previsto em todos os relatórios que eu li, todos, sem exceção, cita, né, a questão da polarização hoje existente nos Estados Unidos, e todos eles colocam, né, com uma visão um tanto quanto pessimista sobre o contexto, né, sobre o resultado de um ou de outro ganhando, porque um ou outro ganhando não vai aceitar a perda da respectiva eleição, então é importante. As ameaças ao ambiente natural, tá certo? A transição e a mitigação, né, desta forma que nós estamos conversando aqui agora, o progresso global em termos de direitos humanos, tá certo? Quer dizer, a queda ou a erosão que isso vai ter, a questão da governança que nós temos e a segurança de recursos, ou seja, a transparência em lidar, né, e manter a segurança, né, dos nossos recursos naturais, regulação da sustentabilidade e a nossa resiliência em função disso, e a tecnologia disruptiva. Então, tem 10 grandes temas aí, 10 grandes riscos para a gente poder trabalhar. Isto é uma visão. Se a gente pegar outros relatórios, a gente vai ter também outra visão. Por exemplo, o da esquerda aqui, eu peguei o da Price, né, na pesquisa que ele fez para 2024, fez o ano passado. Então, tem 10 preocupações, por exemplo, que os entrevistados, né, colocaram como preocupação número 1, o que pode impactar as suas empresas. Então, colocou a questão da inflação, que está ligada à questão econômica, inflação como um todo, no ponto geral, a questão do risco cibernético, tá certo? A questão da volatilidade da macroeconomia, a questão de outros riscos digitais que poderão vir a encontrar, tá certo? A questão de conflito geopolítico, então isso é importantíssimo, questão de saúde e entra a questão da desigualdade social. Vejam vocês que são preocupações de quem é o público-alvo quando é entrevistado. Então, esse é outro ponto importante. Então, eu peguei um que foca especificamente numa visão macro de risco político, esse da Price foca especificamente o esquema puramente empresarial. Este segundo, à direita de vocês, nós pegamos os auditores internos, tá certo? Da Europa, embora ele tenha feito uma pesquisa mundial, vou mostrar aí
para vocês, mas vejam vocês que ele colocou que os 3 maiores riscos que eles consideram hoje do mundo são cibersegurança, a questão do capital humano e a questão da continuidade dos negócios. Em função de quê? Em função de outros riscos que, ao serem materializados, colocam em exposição, tá certo? A continuidade de seus negócios. Exemplo, conflitos, tá certo? Uma pandemia que pode cortar a sua, né, pode quebrar a sua cadeia, né, de suprimento, ou conflito que pode quebrar, né, a cadeia de suprimento. Então, estão N situações que podem vir. Nesse caso aqui, os auditores eles concentraram em 3 maiores, né? E eles colocaram como risco futuro, tá certo? A questão da disrupção digital, tá certo? E a mudança climática, quer dizer, a tendência de aumento. Viram vocês que a mudança climática ele está até agora em todos os rankings que nós estamos colocando. Então, isso é fundamental, é importante a gente ficar com um farol em cima disso, porque a mudança climática, no meu ponto de vista, ele é um risco que ele tem uma forte influência sobre os demais, tá certo? Importante isso. E aqui vem um overview, uma fotografia da onde, né, os auditores perguntaram a nível mundial, tanto a nível de Europa, Ásia, América Latina, África, né? Vocês estão vendo aí que tem algumas modificações, algumas, mas basicamente cibersegurança, tá certo? Ela foi colocada como o número 1 em todas as regiões do mundo. Então, isso é importante. Vejo vocês que também na Price, vejo vocês que também na visão mais macro, cibersegurança é uma preocupação contínua, juntamente com continuidade de negócio. O capital humano são apenas na América Latina que não recebeu a pontuação, né, de segundo lugar, tá certo? Foi receber lá a pontuação de praticamente o último local, né, acima dos 6% que eles colocaram, acima dos 5 maiores, na verdade. Mas vejam vocês que cyber, capital, né, quantidade de negócio, mudança regulatória, disrupção digital, tá certo? É um ponto fundamental, incluindo a questão da liquidez financeira, sob o olhar dos auditores. Isso, senhores, significa o seguinte: nós temos que ter um escantilhão, uma visão muito ampla. Então, a visão nossa do gestor de riscos não pode ser uma visão, né, focada e segregada. Nós temos que ter uma visão abrangente do que está acontecendo hoje no mundo como um todo. E isso significa, senhores, que nós temos que trabalhar obrigatoriamente com a questão da conectividade, interconectividade. Por exemplo, esse aqui é um gráfico do Global Risk Report. Vocês estão vendo aí que o tamanho, né, da respectiva circunferência significa qual é a maior conectividade que tem entre eles. Pelo Global Risk Report, nós temos aí a desaceleração econômica como um risco considerado praticamente sistêmico, é o que está de maior, né, circunferência, em conjunto com a polarização social. Quer dizer, então nós temos 2 riscos considerados extremamente motrizes, na verdade, e que juntos eles fazem que os outros venham a serem materializados, tá certo? Então isso é importante, esse entendimento. Quer dizer, quando a gente fala que nós temos 2 riscos sistêmicos ou temos um risco ou outros riscos sistêmicos, o que isso significa para nós? Se nós não tratarmos esses riscos primordialmente, prioritariamente, eu vou enxugar gelo. O que é enxugar gelo? A gente tratar o risco social, tá? Primeiro, se eu não tratar especificamente o risco social que eu falo, desigualdade, se eu não tratar a questão da polarização e da questão da desaceleração econômica. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar, e como não adianta, eu tratar especificamente, olha só que interessante, a questão cibernética, se eu não tratar a polarização e a desaceleração econômica. Porque da polarização gira e pode girar de maneira muito clara a questão de fake news,
a questão da desinformação e a questão de ataques cibernéticos, tá certo? Então, eu preciso entender o processo. A grande sacada nossa é entender o processo e entender de maneira clara, tá certo? Que hoje o mundo vive uma policrise. O que é uma policrise? Vários riscos interconectados acontecendo, se materializando praticamente ao mesmo tempo. Se olhar do lado direito aqui, vocês estão vendo que eu tenho, na realidade, 5 grandes riscos do lado direito. E esses 5 grandes riscos podem estar sendo materializados ao mesmo tempo. Como também do lado esquerdo eu tenho a questão do supply chain, tenho a questão da inflação, tenho a questão da guerra da Ucrânia ou crises geopolíticas, tensões hoje no mundo inteiro, tenho a questão do custo de vida, quer dizer, então tenho a questão do clima como um todo, quer dizer, o mundo hoje, e nós do Brasil, somos vítimas hoje, por exemplo, da mudança do clima, vivenciamos isso aqui, que nós não estávamos acostumados com isso, tá certo? Então, isso faz parte do processo como um todo e atrapalha o processo nosso todo, que temos que estar dando conta da questão da nossa operação, do nosso modelo de negócio. Então, isso é fundamental, este entendimento. Então, é isso que eu quero ressaltar com vocês de maneira clara. No Global Risk Report, que é o mais completo em termos macro, né, eles colocaram os 10 principais riscos em 2 anos, tá certo? E os 10 principais riscos em 10 anos. A gente vai ver que tem uma evolução aí, na verdade, em termos de riscos ligados ao meio ambiente, ligados ao clima. Ou seja, no curto prazo, nós estamos focados aí na questão cibernética com 2 grandes riscos, que é a questão da desinformação e o fake news, tá certo? Incluindo 2 riscos, que é a poluição e eventos climáticos aí extremos. Então, isso é importante a gente entender, mas vejam vocês que nós temos 2 riscos tecnológicos, a insegurança cibernética e a desinformação, temos a polarização, na verdade, social, tá certo? Ou seja, a briga, né, entre, né, grupos, né, e pessoas socialmente falando, entra aí, na verdade, racismos, quesitos religiosos, tudo que nós temos que colocar. Falou em polarização, nós estamos rachando. Pega os Estados Unidos, você pega, na verdade, o republicano e o democrata. Ponto. Tá certo? Temos aí a questão também da geopolítica, tá certo? Da questão interestatal, que é importantíssimo, que isso pode desagregar, né, o mundo como um todo, tá certo? Tem a questão social da falta de oportunidade econômica, pessoas que não têm gabarito, condições, né, para poder estar buscando novas oportunidades, e a questão da migração involuntária, tanto em função do clima como em função de conflitos. E temos 2 grandes aí ligados à parte econômica, inflação ligada à desaceleração econômica. Então, no curto prazo, nós temos, tecnicamente falando, estes problemas, né? O Global Risk Report, ele fez, desse ano, ele fez 2 coisas que eu achei muito interessantes e muito importantes. Ele deu um overview do passado, ou seja, nós temos que estar verificando, né, o que aconteceu, né, nesses últimos tempos e quais riscos evoluíram ou não e quais riscos são persistentes, tá certo? Então, nesses 2 anos agora, para frente, nós temos aí a questão do cibernético integrado com o econômico, com o geopolítico, então, e se a gente juntar isso daqui, fazer uma interconectividade, a gente podemos ter, na verdade, cenários disruptivos. E já, no ponto de vista de 10 anos, é a questão do clima. O clima tende a piorar e pode chegar num ponto de ruptura que não tem mais volta. A gente não vai cumprir com alguns objetivos que foram colocados lá atrás, isso é claro e é evidente, tá certo? E isso é um problema muito grave que temos que dar uma solução, tá certo? Existem países que são mais conscientes, países que são muito menos conscientes, mas nós temos um problema a ser resolvido, um problema estrutural. Você não pode pedir para um país que está em desenvolvimento que ele não pode, por exemplo, queimar combustível para ele poder
criar condição melhor para seu povo. Alguém tem que pagar essa conta. Então, o mundo teria que ter um processo integrado de união. E isso hoje é muito difícil de vir a acontecer, tá certo? Nós estamos vendo o contrário, nós estamos vendo uma desagregação. Então, esta visão nós temos que ter. Que futuro que reserva para nós? Então, em 10 anos, nós temos aí uma perspectiva que temos que estar olhando. O que está em amarelinho aí são os riscos que são persistentes, ou seja, que sempre aparece no curto espaço de tempo. Então, nós temos aí 4, 5, 6, 7 riscos que sempre aparecem e sempre apareceram, tá certo? Desde 2022, tá certo? Que estão aí batendo pesado. Entre a questão do clima, então a questão do clima agora, lá atrás, esse tipo de risco vem vindo, vem batendo. A questão social, então a questão social ela é muito importante, quer dizer, a questão social tem que estar ligada obrigatoriamente a uma questão econômica. No caso aqui, eles colocaram a dívida, mas a questão social é pesada. Se a gente não resolver esse problema, fica difícil de você construir algo que seja duradouro. Então, é importantíssimo essa visão. E a questão cibernética, e atrelada, na verdade, à questão geopolítica, que é em laranja. Então, aí nós temos a geoeconomia, temos conflitos, tá certo? Que é importante resolver esses problemas. Frutos de quê? Dos outros riscos. Então, essa que é a visão que ele deu. Um outro ponto interessante que eu vejo, e aí muda o foco, são as visões de vários segmentos, né, da sociedade como um todo. Então, temos aí a sociedade civil, temos aí as organizações internacionais, temos aí a academia, a universidade, temos o governo e temos a empresa privada, tá certo? O que é campeão, que bate na maior parte das vezes com a sociedade civil, com a academia e com o setor privado, entra a questão da fake news e da desinformação. Então, isso é importante a gente entender. Mas vejam vocês que cada segmento ele tem uma vertente diferenciadora. Por isso que deveria ter, de maneira clara e direta, e o pessoal fala muito, na questão da governança mundial, porque cada um olha, na verdade, mesmo o segmento da sociedade, o seu umbigo. Então, é fundamental a importância a gente ter que ter uma convergência de ações. Se cada um puxar de um lado, a gente não chega a lugar nenhum. Tá certo? Isso é importantíssimo, que é mais ou menos o que está ocorrendo hoje no mundo. Cada um olha o seu umbigo, pensa no seu umbigo e a coisa não chega a lugar nenhum. Então, nós temos aí um prognóstico não muito salutar, no meu ponto de vista, tá certo? Para vocês que a sociedade civil não está preocupada muito com a questão geopolítica, tem um risco só de geopolítico, tá certo? Mas está preocupada a sociedade civil na questão social. Nós temos 4 riscos da questão social. Você pula para o último bloco aí vertical do setor privado, nós temos 3 riscos ligados à cibernética, porque mexe, obviamente, bate na veia, 3 ligados à social e 2 ligados, na verdade, à questão econômica. Então, o governo e o privado pensam na economia. Já a academia, organizações internacionais e a sociedade civil, não é um problema dela ou não estão muito ligados nisso, que eu acho um erro crasso, porque sem a economia você não consegue fazer absolutamente nada. E tem uma outra visão, isso é importante saber, tá, gente? Por quê? Porque é aquilo que eu falei, cada um puxa de um lado. O ideal era a gente ter um projeto, né, por país, mundial, teria que ter uma agregação, uma convergência. E esses são os problemas que nós não estamos gerindo direito, de uma maneira geral. Por isso que nós estamos aí ainda patinando, por isso que você pensar em objetivos mundiais e objetivos do clima, por exemplo, a gente não vai conseguir bater as metas que foram colocadas lá atrás. Isso é importante falar, citar. Então, tecnicamente falando, a questão do clima vai, na verdade, impactar a gente, vai impactar milhões de pessoas e nossos filhos e meus netos serão impactados. Que mundo que vamos deixar para eles, tá certo? Então, isso é importante.
É fundamental a gente perguntar. E aqui tem as idades, ó. Interessante, né? Você pega também as idades aqui, não sei se é ou não, mas eu achei estranho, por exemplo, o pessoal acima de 60 anos, que sou eu, ninguém pensou em grana, ninguém pensou na economia. Eu penso na economia, porque sem economia a gente não consegue sobreviver. Como que fica a previdência? Como que fica, na realidade, a questão da minha previdência se eu estou aposentado? Vou conseguir receber o dinheiro? Não vou conseguir receber o dinheiro? Tá certo? Vejam vocês que acima de 60 anos o cara não pensa mais em dinheiro, não tem mais grana pensando, certo? Então, ponto fundamental. E todo mundo está preocupado aqui com fake news e com desinformação, tá certo? Acima de 60 anos, 69 anos, talvez não seja o caso principal. De 20, 30, 40, sim. Mas a economia é um ponto fundamental. Ó. Ele para aqui nos 60 anos. Eu achei interessante esse ponto de ruptura aqui. O pessoal não quer mais saber disso. E praticamente o pessoal de 60 e 70 ó, pensa praticamente a mesma coisa. E aqui corre a insegurança cibernética. Ó. Todo mundo pensa na questão da insegurança cibernética e todo mundo pensa na questão de fake news. E tem a questão do clima também. A partir daí você tem uma saladinha russa, tá certo? Então essa é uma visão também para a gente poder entender que os interesses são também segregados pela idade que nós temos, que nós possuímos. Então, de novo, importante qualquer um ter uma visão conciliadora. Teria que chegar no consenso. Teríamos que chegar no consenso. E o consenso esse teria que ser organismos internacionais fortes, com credibilidade, para que nós conseguíssemos unir, na verdade, o mundo em prol de um objetivo maior. Então, essa seria a grande sacada a ser realizada. Fato este que nós não estamos enxergando muito isso. A guerra da Ucrânia já vai fazer 2 anos agora, não chega a lugar nenhum, está dividida, está rachada, virou uma guerra defensiva agora, né? A Ucrânia não passou a ser mais uma prioridade mundial do lado ocidental, então isso é ruim, tá certo? O boicote que teve contra a União Soviética não surtiu o efeito desejado, o outro bloco, né, o eixo do mal, né, passou a fazer negócio com a Rússia diretamente, Irã, Coreia do Norte, tá certo? Então, isso são pontos importantes a serem ditos e a serem colocados, tá certo? Conflitos hoje no mundo. O que nós, aí é nós da Brasiliano, pegamos vários estudos que tem e nós colocamos basicamente 6 conflitos para a gente poder estar estudando. Quando eu falo 6 conflitos, 6 situações de tensão que a gente possui, tá certo? Antes disso, vamos falar aqui que ele tem aqui 34 riscos de 2 anos e 34 riscos os mesmos em 10 anos. Então, vejam vocês, né, que em 10 anos, dos 34 riscos, vejam vocês que aparece muito a questão também da economia aqui. São os mesmos riscos que estão colocados aqui. É uma questão apenas do horizonte temporal que nós estamos falando dele de maneira direta e de maneira clara, tá certo? Então, temos esses 34 riscos que mudam de posição, mudam de prioridade. De novo, em 10 anos, os riscos considerados climáticos ou de meio ambiente tomam a dianteira. Não tem como não tomar a dianteira, tá certo? Porque a tendência é de piora, né? E piorando isso daqui, os outros riscos tendem a seguir o mesmo caminho, porque as condições ficam ruins, tá certo? Os pontos de viradas na nossa análise, né, que nós fizemos aqui na Brasiliano, são 2. É a polarização social, aí eu concordo, quer dizer, a polarização social é muito importante, tá certo? O mundo está dividido, tá certo? Existe o pessoal que pensa muito de extrema direita e tem também o pessoal que pensa de extrema esquerda, quer dizer, então isso é complicado, não chega a ser um consenso nenhum, teríamos que chegar no centro. Em função disso, temos aí no mundo inteiro, né, o pessoal ficando cada vez mais endividado, tanto a área privada como a área pública, como estados estão endividados, tá certo? Então, nós temos aí uma desaceleração econômica, tá? Então, dívida pública, dívida privada, inflação, e isso gera, obrigatoriamente, atividades ilícitas.
porque com isso cria o desemprego, criando desemprego, você cria atividades paralelas, você cria estados paralelos. Vimos aqui na América nossa, aqui do Sul, a questão do Equador, claramente colocado, tá certo? Então, isso é um ponto para poder ser pensado, né? Aonde lá no Equador a segurança privada, né, era mais forte que a segurança pública, inclusive o Estado contratava a segurança privada, e isso, no meu ponto de vista, embora eu seja um consultor de riscos, um consultor de segurança, né, isso não dá certo. A função do Estado é fornecer saúde, segurança, obrigatoriamente, saúde, segurança e educação. Não tem jeito. Essa é a função primordial do Estado. Não tem conversa. Eu não posso privatizar a segurança. Não tem jeito. Segurança pública não é para ser privatizada. Desculpe, não é. Não tem como ser. Senão vira milícia. Virou milícia, acabou o país. Acaba o país, acaba o Estado, acaba tudo. Não tem jeito. Tá certo? Então, isso é um ponto que temos que estar pensando e temos que manter esses valores extremamente, tá certo? Muito claros no nosso farol, no nosso, né, diagnóstico em si, tá certo? Em função da polarização e em função das questões econômicas, obviamente, dos eixos que estamos mexendo com ele, nós temos aí esses conflitos que a gente vai estar citando. Eu coloquei 4 conflitos com possibilidades de escalada, tá certo? Nós colocamos. E em relação a quê? Vamos lá, então. O primeiro deles que eu acho grave, gravíssimo, é a dos Estados Unidos contra eles próprios. Considero isso uma posição extremamente grave, tá certo? A questão do Trump, a questão do Biden, a questão do republicano e do democrata, a situação na nossa visão, nossa interpretação, é uma situação de polarização pura, igual nós tivemos aqui no Brasil, igualzinho. Agora lá, agora está mais arraigada, está mais, né, assintosa, está mais antagônica, tá certo? E, na minha opinião, qualquer um dos lados que vai ganhar, tá certo? Ou perder, não vai se dar bem. Então, tem que ter uma solução, teria que ter uma solução democrática. Talvez seja a primeira vez na vida dos Estados Unidos que eles vão enfrentar uma situação dessa de polarização tão forte. Sempre tiveram uma posição mais tranquila em relação a isso. Então, isso é um conflito que o mundo inteiro está acompanhando, apreensivo com o que vai acontecer. Segundo ponto é a escalada do Oriente Médio, tá certo? Que já está acontecendo com o Hezbollah, com os outros que estão lá, fechando aí as respectivas rotas mercantis, fazendo custar mais caro o preço, na verdade, do frete, né? Então, é complicado. Então, o Oriente Médio hoje é um caldeirão que está prestes a explodir. A guerra entre o Hamas e Israel não é uma guerra de curto prazo, é de longuíssimo prazo, né? O primeiro-ministro de Israel já disse, já bateu e já falou que não quer, na verdade, a paz com o Hamas, porque o Hamas tem um objetivo claro de destruir o Estado de Israel, ele não vai deixar que isso aconteça. O americano, de uma maneira direta, está apoiando, não queria que fosse da maneira que está sendo feita, mas está apoiando, sim, o Estado de Israel, tá certo? Para poder estar dando a sustentação necessária bélica para eles. Em contrapartida, você tem o eixo do mal que apoia, né, os terroristas do Hamas. Um parênteses aqui, eu fiz já uma live no ano passado sobre a questão do Oriente Médio, do Hamas com a questão de Israel. O que eu condenei na época e condeno ainda é a forma como Israel está lidando com o ataque na faixa de Gaza. A forma, eu acho errado. Deveria usar forças especiais, estratégias especiais, deviam ser assertivos. Não sou contra o que Israel está fazendo em termos de prática conceitual de guerra, porque Hamas é terrorista. Hamas não é um Estado. O Hamas é terrorista. Não sou contra o palestino, pelo contrário, o palestino tem que ter o seu Estado, tem que ter o Estado palestino, mas não debaixo do Hamas. O Hamas é um Estado terrorista, ponto. No meu ponto de vista, é isso.
E o Brasil, no meu ponto de vista, errou em não aceitar, em não criticar, em não bater, e não ter colocado ele como terrorista. Inclusive, sou contra ele ter colocado, ter apoiado a África do Sul com genocídio, tá certo? Eu, brasileiro, ok? Deixo isso claro para vocês, para não acharem que eu estou. Então, eu sou contra a posição, a forma como eles estão tratando. Poderia ser muito mais assertivo. Tá certo? Esse é o meu ponto de vista, claramente colocado, estudado tecnicamente, tá certo? Como vocês sabem, vocês muito sabem, fui militar, conheço técnicas e táticas militares e sou a favor de usar, mas de uma maneira muito mais assertiva, porque hoje tem tecnologia para isso. É uma guerra que, de qualquer maneira, tanto faz usar desta forma que eles estão usando, como da outra mais assertiva, o desgaste vai ser igual, não tem jeito. E a mesma coisa que o Hamas faz, que usa o escudo humano, tá certo? Usa, né, o pessoal da Palestina, né, os inocentes, para se fazer de escudo humano. Isso é covardia. Não se deve fazer isso. Fechando parênteses, então. Então, o Oriente Médio é um caldeirão, pode haver uma escalada mundial, né, desse conflito, aonde o mundo inteiro pode pegar fogo ou não. Então, esse é um ponto de decisão para a gente poder estar entendendo o processo. Guerra da Ucrânia hoje, ela está hoje dividida, ele chama aí de particionada, ou seja, virou uma guerra especificamente defensiva. Ucrânia hoje, infelizmente, não tem recurso bélico para poder suportar uma guerra de longo prazo, e todo mundo sabe disso, tá certo? E o que pode acontecer é o Estado da Ucrânia hoje ficar dividido na posição que se encontra, infelizmente, porque o mundo ocidental, o lado ocidental, não está dando o suporte necessário que deveria dar, tá certo? E as sanções que fizeram contra a Rússia foram praticamente inócuas, não gerou o que tinha que gerar, tá certo? Então, esse é outro ponto para poder estar raciocinando. Mais uma vez, a ONU e o mundo não conseguiram se unir para poder dar um combate efetivo, real, para poder estar segurando essa onda. E isso tem a função dos três aí que são chamados o eixo do mal, o eixo dos bandidos, tá certo? Porque tem o russo, tem a Coreia do Norte e tem, na verdade, o Irã, tá certo? Cada um, à sua maneira, financia, apoia, suporta, faz negócio entre eles, e aí tem, na verdade, todo o armamento necessário a ser utilizado, inclusive uma fricção, tá certo? Nuclear. Então, nós estamos voltando no tempo da Guerra Fria, do início da Guerra Fria, onde a ameaça nuclear era a dissuasão, tá certo? Não que vá partir para isso, mas é a dissuasão. Então, esse eixo do mal, que eu chamo de eixo do mal, tem muita participação, muito apoio no que está acontecendo hoje, tá certo? Ucrânia, obviamente, e também no Oriente Médio, tá certo? Então, eles estão fomentando esse tipo de problema que tem pela frente, tá certo? A China está neutra nesse caso, mas ela tem um ponto fundamental que ela quer conquistar. Então, ela tem Taiwan. O Taiwan não é ela quer a ilha por querer a ilha, então o ponto fundamental dela chama-se a nova Rota da Seda. O que é a Rota da Seda? São os caminhos que ela quer traçar para que as empresas chinesas multinacionais, querem se tornar multinacionais, tenham, na verdade, a expansão, tá certo, do negócio. Tá vendo? A China foi sempre um rugby, né, de empresas americanas para poder produzir dentro da China. Ela está invertendo essa posição e ela quer ser as empresas que vão dar a carta. Então, lá o capitalismo de Estado, tá certo? Está focado nisso. Por isso que a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos é uma guerra, de fato, forte, tecnológica, né? Porque ela tem condições de dar a alavancada. E ela está brigando por Taiwan porque ela quer, na verdade, a Rota da Seda, tá certo? Que tiraria a hegemonia americana da região como um todo, por isso que ela é estratégica. E Taiwan continua e tem que continuar sendo aliada e alinhada com os americanos. Então, essa é a função clara. Então, os chineses querem construir, modernizar
portos em várias regiões, né, da rota que está colocada à esquerda de vocês, para melhorar e fincar a bandeira nas respectivas áreas de influência. Então, a briga Taiwan é essa, não é uma briga territorial apenas, não é uma briga, né, de quem fabrica maior chip ou não, não é esse o problema. O problema maior o problema é muito mais estratégico, muito mais holístico do que esse que nós estamos falando aqui, tá certo? Claro que ele usa como pano de fundo a questão de que Taiwan ainda não é um país declarado, não é um país ainda oficialmente, né, existente, tá certo? Mas e ele considera como se fosse uma extensão da China. Então, nós temos esses pontos aí, na verdade, de tensão, de conflito e de ruptura. Não considero, né, a questão da Venezuela, não considero, né, uma tensão de ruptura muito forte, não tem como ter, porque não tem como a Venezuela passar e tentar dar, né, a mão grande em cima lá da Guiana. Não tem possibilidade no meu e na minha visão. Pode criar um problema, pode querer fazer uma escaramuça, mas não tem condição, não dá, não tem a mínima condição. Não tem como passar para lá sem passar pelo território do Brasil. O Brasil não vai deixar que isso aconteça, obviamente, é a tendência, ele não tem armada marinha para poder estar segurando ou fustigando, na verdade, a respectiva Guiana. Então, para mim, não é um ponto de tensão grave que vai impactar, na verdade, o mundo como um todo, tá certo? Muito bem, o que nós fizemos para a gente poder estar já encerrando aqui? Esse aqui na verdade, o estudo que o Global Risk Report fez. Eles colocaram a polarização e a desaceleração econômica. O que nós fizemos aqui da Brasiliana? Pegamos o time nosso de consultores e fizemos uma avaliação da criticidade desses riscos em relação, né, que fala a impacto e chance de vir a acontecer. O resultado nosso deu esta matriz. Essa é uma matriz 5x5 que nós utilizamos, com 5 níveis de risco, tá certo? Colocamos aqui o bico do corvo na cor Bordeaux, então tem 3 na cor Bordeaux, tá certo? Tem o vermelho e nós temos aqui o laranja, o amarelinho e o verde, tá certo? Então, nós temos quem aqui, desses 34 riscos, 4 riscos são considerados como de altíssima criticidade. Entrou a polarização social, entrou o confronto geoeconômico, entrou a insegurança cibernética, entrou a escassez dos recursos naturais. A questão da desaceleração econômica, ele ficou nesse quadrante aqui. Tá certo? Ó, nesse quadrante ele ficou. Então, ele está com uma posição muito alta e um impacto severo. Por que severo? Inclusive porque a economia americana ela reagiu bem. Então, não houve uma desaceleração forte mundialmente falando. Tá certo? Nós colocamos que a chance ainda é muito alta de ter problema, mas não consideramos como se estivesse no bico do corvo. A polarização, o geoeconômico, a cibernética e a escassez de recursos naturais em função do clima que é grande, tá certo? Então, isso foi um estudo que nós fizemos, né? A opinião aqui dos consultores para chegar nesse patamar. Fizemos também, isso aqui é só para vocês terem depois, aí a gente vai dar esse material para vocês, isso aqui é para vocês terem como referencial. Fizemos também a questão da interconectividade. Então, a gente usa o teorema de Bayes, né? Dá a nota 0 para neutro, 1 pouco influência, positiva ou negativa, 2 média e 3 grande. Esse quadrante aqui é o quadrante de motricidade e esse quadrante da direita vermelho é o quadrante de ligação. O que é o quadrante de ligação? Os riscos estão aqui plotados, recebem a influência dos motrizes e eles influenciam entre si. Então, aqui cria-se uma instabilidade. Então, isso que é importante. Então, aqui cria-se uma instabilidade, tá certo? E o que está no laranja são riscos dependentes, ou seja, para eles serem materializados, eles recebem a influência tanto dos motrizes como chamados de ligação. Ou seja, para eu tratar estes riscos aqui considerados dependentes, eu só posso tratar se eu conseguir tratar os que estão na ligação e os que estão aqui na respectiva motricidade.
Os que estão aqui listados são os riscos que estão no quadrante vermelho como um todo, ou seja, motriz e ligação, que são os de maior prioridade em termos de influência. Não tem a ver com a questão da criticidade. Podem até estar, mas não tem a ver. Eu posso ter um risco que seja, na realidade, pouco crítico, está no quadrante amarelinho lá atrás, e ele ser extremamente motriz. Então, isso independe. Aqui é a característica de influência e de conectividade. No nosso resultado aqui, casou também, coincidentemente, com a questão do Global Risk Report. Casou a polarização social e casou aqui a desaceleração econômica, tá certo? E ficou aqui, tá certo? Na intermediação e na incerteza, o quê? Todos os riscos considerados, né, mais graves, como, por exemplo, né, ficou aqui a incerteza cibernética, ficou o confronto geopolítico, ficou a questão da inflação, ficou a questão da dívida. Então, todos esses ficaram aqui. Então, eu tenho, na verdade, dois riscos considerados extremamente motrizes e tenho 9 riscos, né, que influenciam entre eles, criam uma área de instabilidade. Ela pode cair para a motricidade ou cair para a dependência, depende se vai ser ou não tratado, tá certo? E o restante ficou como sendo, na verdade, né, totalmente dependente, tá certo? Então, isso é importante. Então, todos os riscos, né, os outros 23 riscos são riscos considerados dependentes. O que isso significa? Se o mundo quiser tratar, nós temos que tratar esses 11 riscos aqui em primeira ordem. O que nós fizemos? Usando o sistema nosso, nós cruzamos esta matriz aqui com esta matriz aqui. Cruzamos a matriz. E essa matriz deu a matriz de priorização. O que é a matriz de priorização? No eixo vertical, nós temos a influência, a motricidade. Ó. Então, o primeiro é motriz. Tudo que é motriz tem que ser tratado em primeiro lugar. O segundo lugar, ele é de ligação, mas o de ligação vai entrar quem tiver no quadrante vermelho, roxo, né, ou bordô, como queiram, e laranja, tá certo? E o dependente é a terceira posição, independente que seja. O risco que é independente, que não fala com ninguém, embora ele seja mais crítico ou menos crítico, ele não se comunica. Não se comunicando, ele vai ser a última prioridade que nós temos pela frente. Então, prioridade 1, na verdade, entra a desaceleração econômica e entra também a questão da polarização social. Primeira prioridade que deveríamos tratar, que o mundo deveria tratar, tá certo? Então, se a gente levar a polarização aqui para o Brasil, o que nós temos que fazer no Brasil, isso é um ponto importante, é acabar aí com a questão da polarização esquerda-direita, que isso não leva a lugar nenhum. Não muda a nossa vida do dia para a noite. Nós temos que ter o quê? Teríamos que ter uma integração forte e um único objetivo. Nós temos que diminuir a nossa desigualdade, fazer o Brasil crescer de maneira consistente, acabar a roubalheira, tá certo? Então, isso tinha que ter. Acabar o orçamento que saiu de 3 bi, foi para 11 bi, na verdade, sem nenhuma justificativa, né? Ter os poderes devidamente constituídos, cada um na sua função, tá certo? Então, isso é primordial para que o Brasil possa caminhar. Sem isso, senhores, vamos enxugar gelo. Não tem jeito, tá certo? A segunda prioridade entra na segunda bateria daqui, tá certo? Aqui entra os conflitos geopolíticos, aqui entra a questão da economia vindo, né, da desaceleração, inflação, dívida, por exemplo. No nosso caso aqui, o equilíbrio fiscal é fundamental. Nós já estamos aí com uma dívida alta, aí, atingindo aí o pico aí de quase 80% do nosso PIB, tá certo? Então, isso é um ponto de bandeirinha. O PIB não é mais uma medida para você ver o bem-estar social, a gente vê apenas se o país está crescendo ou não, mas o país tem que crescer com uma igualdade social grande, então isso é fundamental. Então, isso que está acontecendo aqui no mundo, tá certo? Nós temos que olhar para dentro, tá certo?
olhar para dentro e verificar o que a gente pode fazer para melhorar o nosso contexto. Então, em termos sociais, nós temos isso pela frente hoje, e eu acho que temos que estar raciocinando e verificando, tá certo? E aí vem o segundo ponto importante nosso aqui, para a gente poder conversar com vocês. O que devemos fazer e podemos fazer como gestores de riscos para enfrentar estes desafios? Ou seja, nós, como gestores de riscos, nós, com uma visão mais holística, uma visão mais panorâmica, o que dá para a gente fazer de maneira clara, direta, eficaz, tá certo? Então, na nossa visão, visão da Brasiliana Interrisks, né, para a gente poder estar olhando, verificando, né, gerenciando esses riscos no mundo VUCA e BANI, tá certo? Com alta volatilidade em todos os sentidos, em várias áreas, em vários segmentos, precisamos usar duas ferramentas, senhores, duas ferramentas. Uma é termos um processo estruturado para gerenciar riscos emergentes. Riscos emergentes. Isso nós não fazemos ainda, que inclusive saiu uma norma agora, né, o ano passado. E o segundo é ter um processo de resiliência estruturado, ou seja, eu preciso ter condições de me adaptar e levar a pancada e assimilar aquela pancada. Essa é a grande, né, o grande desafio que nós temos pela frente. Se nós não fizermos isso, a gente fica a pé. Então, essa imagem que eu sempre passo para vocês, onde nós temos aqui um retrovisor, onde eu olho o passado, olhar o passado me ajuda a tentar compreender o que vem pela frente. Mas eu tenho que estar olhando o que vem pela frente. Eu preciso captar os sinais, mesmo que fracos, do que vem pela frente. Por quê? Eu preciso ter essa percepção de antecipação, então isso aqui é importante, para que eu tenha condições, quando eu falo eu, é empresa, sociedade ou país, condições de adaptar. Adaptar é mudar. Eu tenho que me preparar, eu tenho que assimilar algumas pancadas que eu vou levar e mudar o meu modelo de negócio, mudar a forma como eu estou trabalhando, mudar o meu processo político. Tá certo? Essa é a grande sacada. Porque do jeito que a gente vai, não chega a lugar nenhum. Então, isso é importante eu pensar nisso. Quando a gente fala em processo de, né, gerenciamento de riscos emergentes, eu tenho que pensar num processo estruturado, tá certo? Um processo que o risco emergente ele é filho do BANI e do VUCA. Eu tenho que pensar nisso obrigatoriamente. E ele é um processo, senhores, integrado com riscos e inteligência empresarial. E não sou eu que falo isso mais, porque quem me conhece há muito tempo já vinha falando isso há muito tempo. Sempre falei que tínhamos que trabalhar com 3 ferramentas até: riscos, inteligência e cenários. E hoje isso daqui passou a ser norma, passou a ser uma realidade, tá certo? Ou seja, eu tenho que trabalhar a análise, interpretação e avaliação de riscos, gerando um ciclo virtuoso de inteligência em riscos, tá certo? Então, isso daqui hoje, que é um ciclo de inteligência empresarial, isso está descrito, senhores, na norma 56.006, que chama-se o quê? Gestão da inovação, ferramenta e método da gestão da inteligência estratégica. Saiu ano passado. Então, existe um ciclo de inteligência. Então, quem pensava que a inteligência empresarial era só pura arapongagem, errou. Hoje já está incluída numa norma ISO, onde nós temos que estar colocando, na verdade, a inteligência estratégica para funcionar em termos de inovação. Só que, agora, nós temos um outro pulo do gato. Nós temos a ISO PS 3150, que saiu ano passado, que é sobre o quê? Sobre risco emergente, aonde ele casa a gestão de riscos com a inteligência. Esse aqui é o framework do risco emergente. Ele casa o risco, a gestão de risco, o processo, com a inteligência, obrigatoriamente, onde que eu tenho que enquadrar que tipo de informação eu preciso, que tipo de risco que eu tenho que estar indo buscar, que tipo de sinal
eu tenho que procurar entender, tenho que interpretar e vou dar a minha recomendação junto com a análise de risco. Então, é uma coisa única, não é uma coisa mais separada. Ele é integrado, senhores. Isso aqui é o framework hoje da ISO 31050. Ela está em inglês ainda, vai ser feita a adaptação pela ABNT. Hoje ela está em inglês, mas já funciona e já está publicada, tá certo? Está aqui, ó, tá certo? Então, isso aqui não é a história do brasileiro falar, não, isso já existe e temos que colocar em prática. O mercado tem que colocar em prática. Se não colocar em prática, ficamos a pé. Então, vamos buscar, comprem a norma, traduzem a norma, façam uma tradução aí, nem que seja no Google mesmo, leiam, estudem, porque é primordial a gente trabalhar com isso, para enfrentar os desafios que eu coloquei agora hoje para todos nós, que são desafios, para poder entender o processo como um todo. Esta é uma ferramenta. A segunda ferramenta é a gente fazer o quê? Um processo de resiliência empresarial. O que é a resiliência empresarial? Né? Exige que eu evolua continuamente. Eu tenho que estar protegido de pancada que eu vou levar. Ou seja, se eu sei que vem alguma coisa ruim pela frente, eu estou captando sinais, eu tenho que me preparar. Então, eu preciso me preparar. O que é eu me preparar, então? Eu tenho uma tríade. Eu preciso ter uma resiliência estratégica, então eu preciso estar pensando, né, em evoluir e criar uma agilidade na minha empresa, preciso ser ágil, não posso ser um paquiderme, então isso é fundamental, número 1. Número 2, eu preciso ter uma resiliência operacional, eu preciso saber quais são as minhas operações consideradas críticas, então aqui eu preciso usar ferramentais da continuidade de negócio, fazer um BIA, Business Impact Analysis, preciso fazer isso obrigatoriamente, tá certo? Para manter essas operações críticas de pé e tem que ter uma resiliência financeira. Preciso manter o capital e o fluxo de caixa durante a interrupção. Preciso ter uma estratégia. Então, isso daqui é crucial. Eu não posso deixar de ter oficialmente colocado, principalmente pelo que nós estamos enfrentando aí, né, hoje pela frente. Né? Então, perguntas básicas. Por que precisamos, né, construir uma resiliência? E para quem? Pergunta que temos que responder. O que mais nos preocupa em proteger a nossa empresa, a nossa organização? E qual é a nossa estratégia? Que eu tenho que preservar aquilo que é considerado crítico. Qual é a minha estratégia? O que eu vou estar focando? Aí sim, aqui eu tenho que focar. E eu tenho que incorporar uma mentalidade de cultura. Ou seja, a empresa inteira tem que ter uma cultura de resiliência. Tá certo? Eu tenho que passar isso para frente de maneira muito clara. Se isso eu não fizer, eu fico para trás. Tá certo, senhores? Então, é importante eu ter essas duas ferramentas. Uma são os riscos emergentes. Eu vou estar identificando-os, tá certo? Antevendo-os obrigatoriamente, tá certo? Para poder me adaptar. E adaptação é uma resiliência. Eu tenho que ser forte em levar a pancada e voltar ao meu estado natural. Ou mudar, se for o caso, o meu negócio, o modelo de negócio, em termos de empresa, tá certo? Como conclusão, o que eu sugiro e o que a gente pode fazer? Conclusão, então, da última vez que nós falamos sobre riscos. Preciso ter uma visão panorâmica dos riscos, não posso ter uma visão segregada. O erro que muitos executivos cometem é ter uma visão segregada do risco, tá certo? Preciso ter um apetite definido, isso é importante. Poucas empresas têm isso oficialmente colocadas. Preciso saber até onde eu posso ir e até onde eu quero chegar. Então, preciso ter um apetite, preciso ter uma régua, um limite, seja essa régua qualitativa ou financeira, tá certo? E um ponto, terceiro ponto, preciso ter tecnologia fundamentada para poder me auxiliar nisso que nós falamos aqui agora. Não vão dizer para mim, pelo amor de Deus, que eu vou usar a planilha Excel. Não vão dizer para mim que eu vou usar o SAP, Sistema Avançado de Planilha. Isso não existe mais. Estamos no século XXI. Por favor, eu preciso ter
ferramentas que cruzem informações, ferramentas que me ajudem a trabalhar com inteligência artificial, ferramentas que têm busca, né, de dados e informações em bancos de dados internacionais, para que eu tenha condições de ter um processo extremamente ágil e extremamente moderno e atual. Eu não posso estar falando de uma informação, porque a informação, vocês bem sabem, que tem limite. Então, isso é importante eu trabalhar com ela, tá certo? Tenho que ter, na verdade, então, usar o framework do risco emergente, para ter essa visão toda aqui panorâmica, obrigatoriamente. Preciso usar aquilo ali. Então, aquilo ali é feito com a 31.000 ou com o COSO. Eu tenho que engrenar e casar apenas a questão da inteligência. Então, isso já é realidade. Sempre ter o quê? O plano de resiliência / contingência, para que eu não seja pego de surpresa. Então, isso é fundamental, eu enxergar claramente o que está na bruma. E isso, Clausewitz já falava isso daí quando escreveu o livro da guerra, quando ele foi prisioneiro de Napoleão, lá atrás, tá certo? Então, ele já falava isso daí há muito tempo. A estratégia é a bruma. Eu não consigo enxergar tudo, mas eu tenho que tomar decisão, mesmo que seja na bruma, mesmo que seja na sombra. Não posso deixar de agir, ok? Então, isso é fundamental. Ok, senhores? Então, o que eu queria falar com vocês, basicamente, era isso. Nosso tempo está se esgotando aqui, são 17h06, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, deixe no chat aí, por gentileza, tá certo? Que depois eu respondo para vocês em função do nosso tempo, tá certo? Pretendo fazer mais webinars aí. Esse mês a gente vai fazer pelo menos mais um webinar. O próximo webinar que nós vamos estar fazendo aqui, eu vou tratar da segurança pública do Brasil, né? O contexto da segurança pública, tá certo? Esse contexto que nós estamos vivendo aí, esse caos, que é a falência da segurança pública, infelizmente, tá certo? Quando eu falo falência, né, os estados que estão hoje aí na mão das facções criminosas, saiu uma pesquisa aí da Secretaria de Penitenciária, temos 72 OCRIMs. OCRIMs é organizações criminosas, né? Uma a nível internacional forte, que é o PCC, e a outra que é, na verdade, o Comando Vermelho a nível nacional, tá certo? Então, essas duas organizações são as mais fortes que nós temos aqui hoje no Brasil, sendo que São Paulo, o estado de São Paulo, só tem o PCC, tá certo? Então, é monopólio. Infelizmente, é monopólio, tá certo? Então, nós temos que entender esse processo todo e entender que não é pela varinha de condão, não é trocando o secretário, não é trocando o ministro que a coisa vai rodar. Não é. A coisa é muito mais funda, o buraco é muito mais embaixo, e se nós não tivermos uma convergência de ideias, não tivermos uma convergência de ações, não chegaremos a lugar nenhum. Esse é um ponto fundamental. Nós estamos, senhores, enxugando gelo há muito tempo. E eu falo isso de cadeira. A minha tese de doutorado que eu fiz na França, sobre cenários do Brasil, já falava sobre segurança, falava o que poderíamos fazer. Não tenho, obviamente, a bola de cristal, mas que nós estamos enxugando gelo, nós estamos. E os resultados estão aí. O Brasil com um alto índice aí, né, de morte violenta intencional, que é um absurdo. Nós vivemos aí situações como se fosse um país de guerra. Tudo bem, senhores? Bom, agradeço aí a boa vontade de vocês, agradeço aí a plateia, tá certo? Perguntas deixem no chat que eu respondo uma a uma depois e a gente troca figurinha. No próximo webinar nosso, nós vamos falar sobre esse tema também, que é um tema mais doloroso, né, em termos de Brasil. Senhores, muito obrigado e até